Você acredita que o arrebatamento será antes ou depois da grande tribulação? Esse é o tema do debate de hoje. Assista esse vídeo até o final e não esqueça, deixa lá a sua opinião nos comentários. Bom, eu vou defender que o arrebatamento deve acontecer antes da tribulação. Eu costumo dizer antes do primeiro dia dos 7 anos de tribulação, já para deixar bem designado, bem descrito, né? Agora, a razão pela qual eu acredito dessa forma é porque eu penso que nas epístolas de Paulo nós encontramos a explicação irrefutável de que não tem como acontecer em qualquer outro tempo. Se nós conhecêssemos apenas o Antigo Testamento, não saberíamos do arrebatamento. Se conhecêssemos apenas os evangelhos, eu acredito que não perceberíamos. E se lêssemos até mesmo as epístolas dos outros escritores do Novo Testamento, a gente não entenderia do que se trata, porque me parece que a revelação do Novo Testamento ela vem única e exclusivamente, de forma especial, escolhida por Deus através do ministério de Paulo. E é por isso que eu acho que nas epístolas de Paulo a gente encontra a explicação, como eu gosto de dizer, irrefutável, de que o arrebatamento não só existe, mas como ele acontece e quando. Pastor César Cavalcante ouviu atentamente a exposição do pastor Nathan Rufino, a sua posição para que os ouvintes possam estar inteirados, porque o senhor, por enquanto, ainda não mudou, né? Uhum. Obrigado, pastor Elias. Nathan, muito bom rever você, um amigo querido. Amém. Pensamos diferente a respeito desse assunto. Não há o arrebatamento antes da grande tribulação não pode ser defendido em um texto bíblico, é uma compreensão teológica. Então, na Bíblia, existem muito mais evidências de que a igreja atravessará o período de perseguição, conforme Jesus Cristo disse. A primeira pessoa que falou grande tribulação no Novo Testamento foi Jesus, e quando ele disse esse termo, ele estava falando que a igreja atravessaria esse período sendo perseguida por causa do nome de Jesus. Aonde tem esses 7 anos de grande tribulação? Onde está escrito? Eu acredito que os 7 anos eles podem ser vistos no texto de Daniel, capítulo 9, não só lá, mas eu acho que as citações das metades ou dos tempos relacionados à tribulação no próprio livro de Apocalipse, aqueles números de 42 meses, 1260 dias, né? Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Eu acho que tudo isso faz referência a esse período de 7 anos que fica dividido em 2 pedaços, que tecnicamente parecem ter sido chamados por Jesus de princípio das dores e depois de grande tribulação. Eu acho que eles se harmonizam, principalmente por causa do texto de Daniel que fala sobre a aliança de 7 anos. A compreensão que a igreja não atravessa a grande tribulação, ela é mais uma compreensão teológica, confessional do que bíblica. Nas escrituras, Jesus Cristo, quando ele fala, né, do sermão profético lá de Mateus capítulo 24, que também se repete em Lucas, em Marcos, tal, ele começa cautelando os discípulos, e veja que interessante, há um discurso dizendo que, desculpa gente, que esse texto é para judeus, mas o verso 1 diz assim: Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Eu não me recordo de outro momento em que Jesus chama os discípulos e faz um discurso para judeus. De vez em quando na Bíblia ele fala para judeus, quando ele é perseguido, tal, mas quando ele chama os discípulos, ele está falando para discípulos de Jesus. E aí ele começa a falar, quando os discípulos fazem a pergunta, quando será isso, que sinal haverá de sua vinda, tal, ele começa a explicar. E lá pelas tantas ele fala, vocês vão ouvir falar de guerra, rumor de guerra, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantar a nação contra a nação, haverá fome, terremoto, peste em vários lugares, tal. Isso é o princípio das dores. Então, vocês serão atribulados, e vos matarão, e vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Como que não é a igreja aqui? Tá, que eu acredito que a multidão dos ouvintes de Jesus era uma multidão plural. Ela não era formada apenas
por ouvintes, seguidores e discípulos, mas no meio de todas as pessoas que ouviam, tinham os outros judeus que ainda eram reticentes, céticos, alguns até opositores, os religiosos. Além disso, os próprios discípulos, eles eram judeus e eles representavam os futuros judeus crentes desse período tribulacional, porque a gente sabe que ele não estava falando especificamente de João, de Pedro e desses seguidores pessoais daquele momento estarem presentes na tribulação milênios depois, né? Ele falava de forma representativa. Eu acho que é uma questão de hermenêutica, de interpretação. Como eu falei, confunde porque ele usa o termo igreja para vários grupos de salvos. E ele inclusive menciona uma igreja que será arrebatada antes do início da tribulação. Então vamos lá, Mateus capítulo 24, Jesus Cristo disse, com todas as letras, né, que as pessoas iriam ser perseguidas por causa do nome de Jesus, que é o que eu estava trabalhando antes de trazer aí a patrística, né? Versículo 9, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Se é por causa do nome de Jesus, não dá para entender aí que eram cristãos? Cristãos, mas talvez especificamente ali naquele momento ele falava para cristãos judeus. E como eu comentava, eu não acredito que ele estava falando para Pedro, para João e para os discípulos presentes. Porque se ele falava da tribulação, que aconteceria milênios depois, eles estavam sendo usados como referência, sim, né? A respeito desses cristãos, provavelmente judeus, no futuro. Viu como eu sou humilde? Provavelmente, tá? Mas agora, judeus perseguidos por causa do nome de Jesus, como seria isso? Judeus crentes ou judeus cristãos. Okay. Se são convertidos, então são igreja. Sim, não, é aquela coisa da terminologia, né? Irineu chama de igreja. Eu prefiro chamar de outro nome para não confundir. Para falar do Irineu. Desculpa. Tá, você tem razão, senão a gente volta para lá, né? Mas o que acontece é o seguinte, eu acredito que o texto de Mateus, ele é muito bom. Eu sou um tipo de pré-tribulacionista que defende o arrebatamento pré-tribulacional em Mateus 24, diferente de alguns dos meus colegas que pensam que ali não existe isso, não tem arrebatamento pré-tribulacional de forma nenhuma. Parece que tem uma visão que diz que é só para judeus, né, Elias? Uma coisa mais ou menos assim. Não, eu acredito que tem. Só que o arrebatamento sim, e pré-tribulacional. Só que eu não vejo o arrebatamento, por exemplo, nos versículos clássicos do pós-tribulacionismo. Onde está o arrebatamento? 29, 30, 31. Não está nos versículos 29, 30 e 31, que são comumente usados quando o pessoal fala sobre o soar o clangor da grande trombeta. Mas aonde que está, então? No meu ponto de vista, estão somente do versículo 32 para frente, que é quando Jesus vai começar a contar uma parábola sobre a figueira e todas as árvores que começam a brotar, e quando as pessoas veem isso, elas sabem que está próximo o verão. Aí ele diz, da mesma forma, quando estas coisas da tribulação começarem a acontecer, vocês sabem que está próximo o estabelecimento do reino. Agora, quando isso começa a acontecer, ninguém sabe o dia nem a hora. Pronto. Nesse momento, na minha interpretação, ele tocou no arrebatamento pela primeira vez em Mateus capítulo 24. Tá, vamos ver se isso aqui resiste à prova do texto, né? Diz assim, ó, palavras de Jesus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Então, está chegando. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra. Minha palavra não passará. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem o filho, senão o pai. Tá ok. Qual que é o assunto do arrebatamento aqui? Exatamente aí. Porque ele está falando o seguinte, que ele conta tudo, aí ele faz uma espécie de recapitulação, só que agora fazendo uma abordagem parabólica. Aí ele diz, né, que será como... Obrigado. Aí ele fala que será... para reparar na figueira. Eu sei que muita gente confunde pensando que figueira é uma menção a Israel, mas não é. Tanto que lá em Lucas capítulo 21, no versículo 29 e 30, que é o texto paralelo, ele vai dizer, vede a figueira e todas as árvores, né? Ele quer falar apenas sobre o fato do brotamento das árvores indicarem a proximidade do verão. Aí ele diz, da mesma forma, quando vocês veem o brotamento, vocês sabem que o verão está próximo. Quando vocês verem todas estas coisas que foram mencionadas ali, do período tribulacional, sabei que está próximo. Lá em Lucas 21, 29 e 30, ele diz, está próximo o estabelecimento do reino de Deus. Então, quando as coisas da tribulação acontecerem, que ele compara ao brotamento das árvores, está próximo o reino, que ele compara com o verão. Agora, quando isso começa a acontecer, ninguém sabe. Ninguém sabe o dia e a hora do começo do brotamento. Quando começa, todo mundo sabe que está perto.
mas ninguém sabe quando começa. Que é por isso que ele vai dizer, vai ser como foi nos dias de Noé. Ninguém se preocupava com nada, vivendo a sua vida tranquila, comendo, bebendo, até que de repente Noé entra na arca e vem o dilúvio. Então eu entendo que Jesus está falando ali que esse momento de rompimento, ele vai acontecer num período de paz e de tranquilidade. E esse momento de rompimento que inicia a tribulação, ele parece estar colado parede com o acontecimento da retirada dos justos, que ele compara com a retirada de Noé, e também lá em Lucas 17 ele compara com a retirada de Ló. Depois que o justo é retirado, aí vem o derramamento do juízo. Eu não consigo entender essa lógica, porque o assunto não é esse. O assunto é a chegada de Jesus e não a expectativa das pessoas. Por isso ninguém está percebendo. Agora, vou levar em conta que você tem razão 1 minuto. Aí você vai perceber que vai ficar desconexo daí pra frente. Por quê? Ele chega e mata todo mundo. Quem? Bom, tá falando da volta de Jesus. A volta de Jesus aqui é o dilúvio, tá certo? O dilúvio para Noé é como a volta de Cristo aqui. Tem um pequeno porém. É o que você tá falando. Você tá dizendo assim... Não necessariamente, né? Eu tô falando sobre o início da tribulação, mas... Então, deixa eu construir o argumento para você entender. Ó. O que eu estou dizendo é o seguinte, ó, que aqui ele diz assim, que ninguém percebe, se dão em casamento e tal, e ninguém percebeu até que não entrou na arca. O que eu estou dizendo aqui, o mundo não está esperando a volta de Cristo, não tem essa expectativa, somente a igreja. Tranquilo. Esse é o assunto do tema. Não é se o mundo está em causa ou não, que é o que você está dizendo. Mas foi Jesus quem disse, hein? Okay. Jesus quem disse. E é isso que ele disse aqui também. Ele disse, será como? Ou seja, aí ele diz como. Comiam, compravam, casavam. Ele mostra a característica do período. Deixa eu oferecer aqui o argumento para você trabalhar. Tá. Aí é o seguinte. Se isso que você está falando é um fato, então veio o dilúvio e destruiu todos. É isso que vai acontecer na hora do arrebatamento? Não é o arrebatamento. Não foi o que você acabou de dizer? Não, o arrebatamento, no caso, seria representado pela retirada de Ló, pela retirada de Noé. O arrebatamento seria isso. Mas após o arrebatamento, na minha concepção, é que vem esse período de angústia. Então, peraí. Pelo que eu entendi, me ajude se eu estou entendendo o que ele está falando errado. Ele está dizendo o seguinte, ó. Esse texto que eu li, assim como os dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava e dava casamento, até que não entrou na arca e o mundo não percebeu, até que veio... e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Ele está dizendo que aqui é o arrebatamento, porque ninguém estava percebendo. Não. O que eu entendi? Eu entendi que é o seguinte, Noé, ele é tirado antes do dilúvio, que é bem da verdade, o dilúvio só ocorreu 40 dias depois, né? Porque começou a chover 40 dias e dilúvio, do hebraico, Kabul, significa montão de água. Então esse montão de água só surgiu 40 dias depois. Só que antes de chover, 7 dias antes, Noé é tirado e colocado dentro da arca. Então eu tô certo do que ele tá falando. Então o que acontece? Tá entendendo que aqui é o arrebatamento. Aí, Noé, ele diz, Noé fica em cima, dentro da arca, e aqui embaixo tem a água. Ele representou como essa retirada de Noé dentro da arca como arrebatamento. Isso, e aqui embaixo a grande tribulação. Então, foi um paralelo que ele fez. Então, mas não é o que acontece, porque quando Noé ali prefigura o arrebatamento, então não tem grande tribulação, porque vai acabar morrer todo mundo. Então morre todo mundo nesse momento. Jesus usou essa figura de Noé e ele usa também a figura de Ló. São os dois que ele usa, né? No entanto, a gente sabe que nem todo mundo vai morrer, porque os outros textos que falam do período tribulacional mostram pessoas blasfemando, pessoas recebendo a marca da besta. No meio da grande tribulação. Né? Pois é. Então, há textos que mostram o que acontece dentro da tribulação. Mas Jesus, naquele momento, quis falar especificamente de algo. Era o que ele queria dizer. Então, ele disse, olha, vai ser assim. Aí ele disse que as características desse acontecimento se darão no momento em que ninguém espera. Então, vamos lá. Jesus diz assim, eu li o versículo 9, agora eu vou para o verso 21, que é a primeira vez que Jesus fala sobre grande tribulação. Pois haverá, então, grande tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo, e até agora jamais haverá. Se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos, ou eclectos, ou escolhidos, né, serão abreviados esses dias. Esses eleitos só podem ser cristãos, porque, veja só, porque se alguém disser, olhai ali o Cristo, não acrediteis, aparecerão falsos cristos, falsos profetas e tal, se possível for, enganaria até mesmo os escolhidos. Escolhidos, dentro do Novo Testamento... Você sabe que a gente não discorda disso, né? Não sei? Eu não sabia. Você vai descobrir agora.
Então, Porque- ótimo. Então pronto. Se os excluídos são igreja, acabou. Então a Não. igreja atravessa. Pessoal, o debate já vai continuar, mas eu quero deixar um recadinho muito rápido. Você que se interessa por teologia, quer se aprofundar mais, quer ter mais conhecimento, vou deixar um link na descrição do vídeo e um link nos comentários fixado. Passa lá que você não vai se arrepender. Eu não usaria a palavra igreja para não gerar confusão, mas eu entendo perfeitamente. São salvos que creram em Jesus e estão ali, né? Tudo bem. Por que que eu não gosto de chamar o termo igreja? Eu penso, César, que a igreja ela é um acontecimento, um povo, um evento que tem início, meio e fim. Ela não está sempre na terra, a igreja não é formada por Adão, por Abel, por Abraão, por Davi e por todos os justos, santos e salvos do Antigo Testamento. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a igreja ela tem um marco inicial. Porque quando você vai para o Novo Testamento, mais uma vez, as epístolas de Paulo, esse é o grande segredo, é de lá que a gente entende os evangelhos, o Antigo Testamento e até mesmo o livro de Apocalipse. Se você vai para os textos de Paulo, você vai ver ele dizendo o seguinte, que a igreja está sendo edificada no fundamento dos apóstolos e profetas. Eu não sei se é Efésios 2:20, né? Ou seja, ele diz que a igreja está sendo edificada sobre um alicerce que foi colocado pelos apóstolos e pelos profetas. No entanto, o mesmo livro de Efésios, no capítulo 4, do versículo 7 em diante, ele diz que Jesus é aquele que subiu para preencher todas as coisas, mas ele havia descido antes. Quando ele subiu, ele levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. E os dons que ele concedeu são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, estes dons ministeriais não foram concedidos antes da sua assunção. Concordo. O que significa que não havia profeta, não havia apóstolo para estabelecer o fundamento. Se a igreja vai ser edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, então primeiro os apóstolos e profetas têm que ser concedidos para que depois venha o fundamento e a igreja... Entendi. Ou seja, no meu raciocínio, Entendi a o seu igreja raciocínio. começa ali. Tá. Vamos descer um degrau nesse raciocínio. Tá. Eu concordo que a igreja, o Adão não sabia o que era igreja, o Abraão não sabia o que era. Tá tudo bem. Só que Israel é um povo de Deus no Antigo Testamento. No Novo Testamento, eles rejeitam Jesus. Veio para o que era seu, e é Israel. Os seus não receberam. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse pessoal é a igreja. Certo? Aqueles No Antigo que- Testamento, tá falando? Desculpa, eu me perdi Estou um em pouco. João. Veio para que era Já seu, tá na Nova seus Aliança, né? Tá. não receberam. Todos que receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Esse pessoal é a igreja. Com certeza. Ok. Esses dois povos, que vamos chamar de povos de Deus, a gente tem, com bastante tranquilidade, textos bíblicos para defender. No Antigo Testamento Israel, no Novo Testamento a igreja como povo de Deus. Tanto que lá no Novo Testamento, no Apocalipse, aparecem 24 anciãos, e a maioria dos escatólogos vão entender que é 12 patriarcas, 12 apóstolos, tem Posso lá fazer um pequeno adendo? 12... eu queria só construir argumento, Vai. que é o seguinte, você está defendendo um terceiro povo. Hum. Você está defendendo um terceiro povo. Você está dizendo, olha, esse pessoal que vai ser perseguido por causa do nome de Jesus não pode ser chamado de igreja. Tá. É Israel? Não, não é Israel. Porque Israel sim, também. em qual texto? Não, porque é o seguinte, se a gente está falando que Jesus disse aos seus discípulos, e esses discípulos eram essencialmente judeus, ele está falando com os judeus crentes, é lógico que os judeus crentes do período tribulacional estão sendo representados ali. Então, mas a sua lógica não funciona, ela tem que funcionar até o fim. Por exemplo, se ele está dizendo judeus convertidos, você está falando assim, judeus convertidos. Judeu convertido no Novo Testamento é igual à igreja, certo? Então, judeu convertido é a igreja. Depois que a igreja surgiu, não nos evangelhos. Tá, mas judeu convertido é a igreja no Novo Testamento. Ok. Aí você está dizendo assim, tá, aí é judeu. Tá, mas é judeu que é convertido, que segue a Jesus. Mas Todo judeu que segue a Jesus é a igreja. Uma pergunta que eu quero deixar para o senhor em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 3, que é o texto áureo do pós-tribulacionismo. Se o senhor diz que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, como é que o senhor explica, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 ao 3, que diz aqui o seguinte, olha só. Vamos lá. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes,
daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Como o arrebatamento pode ser antes da grande tribulação, se primeiro é revelado o homem do pecado e a apostasia? Como é que o senhor explica? Bom, é o seguinte, eu acredito que esse aqui é o texto-chave que prova de forma inequívoca o arrebatamento antes da tribulação. Parece até brincadeira, não, mas eu tô falando sério. Porque o problema está não só nisso, mas principalmente na forma que a gente considera a palavra apostasia. Porque pode parecer que não é verdade, mas a palavra apostasia, quem pesquisar vai encontrar, ela significa, na verdade, tanto em sua forma verbal como em sua forma nominal, essencialmente separação, retirada, partida. O texto começa dizendo que a respeito da vinda de Jesus e a nossa reunião com ele, entenda-se que o arrebatamento. Desmontando o que o pastor Natan falou, veja, se você... a vinda de Jesus e a nossa reunião com ele é o arrebatamento. Isso não acontecerá sem que antes aconteça o arrebatamento. Acabou. Quer dizer, o arrebatamento não acontecerá sem que antes aconteça o arrebatamento. Não tem sentido algum. Então, quando você entende isso, você vai perceber que a palavra apostasia é apostasia mesmo, conforme o próprio apóstolo Paulo disse, nas vezes que ele usou, tirando esse texto aqui, quem usa a palavra apostasia no Novo Testamento é Paulo. E sempre quando ele usa, ele não usa no sentido de retirada, não. Ele usa no sentido de apostasia, de abandonar a fé cristã.